Bom dia, graça e paz. Iniciando então mais um Pão Diário. Hoje nós continuaremos falando sobre a Epístola aos Romanos, capítulo 1, versículo 18. O subtítulo que a Bíblia King James traz é falando sobre a ira de Deus contra os sem fé. O texto diz assim: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça humana. Repetindo, portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça humana. A epístola do apóstolo Paulo, como nós já havíamos falado, o foco dela é tratar a questão da salvação e justificação. Diante dos desafios que o apóstolo Paulo tem, teologicamente falando, em apresentar o Evangelho de Cristo de forma genuína, sem ter uma ideologia específica, Paulo sempre se preocupando com a palavra na sua integridade, sem ter a sua própria intenção ou seus preceitos que haviam aprendido dentro do judaísmo. Paulo, então, ele literalmente usufrui do texto sagrado do Velho Testamento para confirmar tudo aquilo que ele vem trazendo para nós, ensinando a respeito sobre salvação. A palavra salvação do grego é sotério, que quer dizer livramento. No texto do versículo 18, esse texto daí para frente, Romanos, é muito criticado por N linhas ideológicas que, na verdade, não concordam com esse texto. Alguns podem dizer que está literalmente ultrapassado, outros podem dizer que, na verdade, seria um texto discriminador, mas de fato que o apóstolo Paulo ele está indo para Roma, e Roma é literalmente uma cidade desenvolvida, né, trazendo várias nacionalidades, tanto os gregos quanto os romanos, e essas pessoas eram literalmente envolvidas com muitos cultos pagãos, né, que envolviam práticas literalmente inadequadas dentro do padrão divino que Deus havia colocado para o povo judeu. Mas diante disso, então, Paulo, ele literalmente trata aqui, especificamente ainda não vai falar sobre a questão deste pecado específico, mas ele sempre associa que a apostasia, a palavra apostasia, o abandono da palavra de Deus, ela literalmente traz também a apostasia moral, que é o abandono do padrão divino para que Deus, aquilo que Deus criou para a humanidade, em se tratando de família, o padrão que Deus havia criado para nós. E isso desde o Gênesis é fato. Então, diante do pecado, o nosso Deus, ele vai literalmente manifestar a sua ira. Nós vemos isso em Apocalipse, argumentando sobre a ira de Deus, né, lá dentro do contexto escatológico, falando sobre as trombetas, os cálices, os ais, tudo isso tratando dentro do contexto a respeito da ira de Deus contra aqueles que literalmente continuaram na sua vida de pecado e não ouviram a voz de Deus, porque não foram escolhidos, não foram chamados, ou literalmente não deram atenção porque o seu coração estava preso ao pecado, envolvido à escuridão, e literalmente elas não deram atenção, não se arrependeram dos seus pecados. O Espírito Santo literalmente não trabalhou em seus corações no sentido de convencê-las do pecado, mas antes Deus literalmente deixou elas viverem a sua vida alienadas diante do pecado. E isso é um perigo para aqueles que, na verdade, tratam a palavra de Deus como algo secular, uma coisa assim, como apenas um livro, e não como um mandamento, uma lei, uma forma de nortear a vida da humanidade, e despreza o texto sagrado, a palavra de Deus. E Deus está literalmente dizendo que nós vemos que uma das formas que Deus tem se revelado a nós foi através da criação. É uma das formas a qual nós podemos entender que há um Deus foi através da criação.
Deus tentou também literalmente, no aspecto, quando eu falo tentar, é muito limitado para Deus, seria esse sentido, mas é só para nós entendermos dentro da nossa mente. Deus se revelou através da sua lei, através do profeta, sacerdotes, colocando ali o povo, a nação de Israel à disposição para servir como um exemplo para as outras nações, para que pudessem buscar a Deus. Mas Israel não conseguiu cumprir esse papel também, mas é uma das formas que Deus tentou se revelar. E a sua última revelação que nós podemos ver foi Cristo Jesus, o Deus Emanuel. Então, o Deus encarnado, que veio ao mundo trazer a boa notícia para aqueles que estavam condenados ao pecado, estavam destituídos da glória de Deus, e que literalmente a ira de Deus iria se manifestar sobre a humanidade de uma forma a qual Deus destruiria, teria toda a prerrogativa, o direito de destruir toda a criação em razão do pecado. Então, quando nós falamos sobre salvação, ela não vem tratar a questão daquilo que tem inerente à nossa consequência do pecado. Na verdade, quando nós falamos sobre salvação, o texto bíblico fala sobre salvação no sentido da ira de Deus. Que Deus, aqueles que estão em Cristo Jesus estarão ausentes, isentos de participar da ira de Deus, como sendo punidos porque alcançaram, literalmente ali foram a graça de Deus, ou alcançaram, ouviram a palavra de Deus, se arrependeram dos seus pecados, confessaram os seus pecados, e então, a partir desse momento, literalmente, a ira de Deus, ela não poderá mais se manifestar sobre a vida daqueles que literalmente conheceram o Evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, lembrando que há uma condição para aqueles que estão livres da condenação eterna, que é crer em Cristo Jesus. Então, diante disso, nós vemos que a ira de Deus ela vai se manifestar. Nesse momento que nós vivemos de tanto caos, de tanta violência, de tanta peste, doença, perseguição, etc., que nós podemos ver no contexto social em que vivemos, isso não é a manifestação da ira de Deus. Isso eu não vejo como uma manifestação literalmente ainda da ira de Deus. Porque a ira de Deus, ela cai sobre aqueles que são ímpios. São aqueles que, na verdade, transformaram a verdade em uma injustiça. Deram mais ênfase à injustiça humana do que à verdade, à justiça, algo que é realmente sério dentro do padrão divino. Então, assim, a ira de Deus ela não vai cair sobre todos os justos e os injustos, o ímpio e o justo. Não, pelo contrário. Então, por isso que a gente podemos defender esta argumentação e fato diante das circunstâncias que acontecem no mundo atual, e a gente pode entender que isso apenas são os princípios de dores, que foi dito e tem escatologicamente falado dentro ali de Mateus 24, nós sabemos que isso são os prenúncios, na verdade, do fim. Então, diante disso, a gente pode entender que isso ainda não é a manifestação da ira de Deus, e quando ela se manifestar, ela será derramada de forma terrivelmente sobre a face da terra, e a humanidade irá gemer, terá ranger de dentes, irá clamar, chorar, pleitear, irão buscar a morte e não vão encontrar. Esse é o contexto escatológico, apocalipse, que a gente pode entender que vai ver futuramente aqueles que literalmente viverem debaixo do pecado, ignorando a palavra de Deus. Então, assim, a ira de Deus ela ainda não está sendo manifesta. O que eu vejo na verdade, são consequências do próprio pecado. O pecado ele gera morte. Quanto mais as pessoas, a humanidade enfatiza suas leis, o seu convívio social, focando na necessidade do hedonismo, do prazer, da satisfação, do homem sendo o centro, ignorando Deus, marginalizando Deus, a sua palavra, tentando marginalizar Deus, isso nós vemos que o salário do pecado é a morte. Então sempre ficou claro e evidente que a ênfase do pecado, ela enfatiza a morte. As duas coisas andam juntas, literalmente. Por isso que nós vemos hoje o caos que está no mundo inteiro em razão do próprio pecado. E isto ainda não é a ira de Deus. Isto é apenas consequência do pecado do homem. E aí então Paulo ele volta ao texto dizendo então, portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça humana.
Então está vendo que a ira de Deus ela vai se manifestar aos céus. Então, ou seja, essa justiça que Deus vai trazer, esta ira que vai ser derramada, ela vem literalmente dos céus. Ela não vai sair dos homens, não será mais governo da terra, porque Deus antigamente, no Velho Testamento, Deus usava outras nações para punir Israel, de corrigir a Israel, para Israel andar no eixo e voltar ao caminho. Mas diante disso aqui, Deus está tratando que a sua ira ela será se manifestada pelos céus, ou seja, ela virá dos céus, sobre toda a impiedade, tudo aquilo que foi injustiça, tudo aquilo que foi maldade, tudo aquilo que o homem plantou, semeou dentro do contexto do pecado, Deus vai derramar a sua ira e a humanidade conhecerá a ira de Deus. E aí, de fato, tudo aquilo que os homens às vezes literalmente achavam que Deus estava sendo injusto, que Deus estava literalmente não fazia nada, Deus vai mostrar a sua ira contra o pecado. Deus vai literalmente derramar a sua ira sobre a face da terra. Por quê? Porque a humanidade literalmente amou mais a injustiça, amou mais o pecado, tentaram sufocar a verdade, tirar ela do seu dia a dia para viver uma vida de depravação, de pecado, alienados à vontade de Deus. Lembrando que sempre a vontade de Deus ela é melhor para as nossas vidas. Então, diante disso, nós vamos encontrar aqui o apóstolo Paulo indo para Roma, né, numa cidade, não é, literalmente que estava vivendo o pecado, não só o pecado, mas a idolatria. E o apóstolo Paulo, então, ele abre este tratado teológico tratando já, literalmente, expondo as vísceras do pecado de forma aberta para que a igreja de Roma entenda que aqueles que possam ter qualquer residual e contato a respeito daquilo que os homens em Roma, os gregos, os bárbaros, os ignorantes possam ter vivendo debaixo do pecado, a ira de Deus vai se manifestar. É claro que com isso, para nós, a Igreja de Cristo, não podemos temer esta questão porque nós estamos salvos em Cristo Jesus. Isso não é salvo porque nós temos condições de sermos salvos, mas a própria palavra nos garante que o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação, livramento de todo aquele que nele crê. Então, aquele que crê em Cristo Jesus, ele se encontra isento na ira de Deus. Então, este versículo deixa bem claro para a igreja de Roma a importância que aquela injustiça, aquilo que os homens estão vivendo, aquilo que os homens estão literalmente ignorando a palavra de Deus, literalmente Deus vai fazer justiça, Deus vai cobrar, Deus vai responsabilizar todos aqueles que literalmente viveram uma vida de depravação, uma vida que foi para prazer da sua própria carne, e isso nós vemos. E a questão disso, tem mais um ponto importante que nós devemos tratar aqui, é a questão do pecado, da questão de pessoas que praticam uma liturgia na carne, e elas acham que estão satisfazendo a Deus e elas encontram isso um prazer, e isso é um perigo. Nós vamos ver isso o apóstolo Paulo tratando mais para frente, que aquele que está na carne não pode agradar a Deus. E quando o apóstolo Paulo trata sobre essa questão de tratar daqueles que adoram a Deus na carne, é porque aqueles que na verdade utilizam da religião com o aspecto de adorar a Deus na sua carne, na sua própria vontade, achando que está agradando a Deus. E nós vemos isso que Paulo condena. E quando ele trata este assunto da carne, do culto na carne, de você adorar a Deus na carne, que não pode agradar a Deus na carne, não é uma questão no sentido de pecado, como Paulo está tratando nesse exato momento, falando especificamente sobre a apostasia da palavra de Deus e a apostasia moral, que é o padrão divino. Mas Paulo trata a questão da religiosidade, do legalismo, ou seja, aqueles que pautam a sua fé nas suas obras, acham que podem agradar a Deus através das suas obras. Então Deus também está de olho nisso, está focado nisso também, e esses também serão literalmente punidos. A ira de Deus poderá se manifestar sobre suas vidas, porque quem está na carne não pode agradar a Deus. Glória a Deus por isso, né, amados? Então a igreja, ela não precisa temer esse texto, ela não precisa temer esse texto porque ela está
vivendo como justo, vivendo pela fé, confiando no sacrifício de Cristo. Lembrando, amados, que o sacrifício de Cristo, ele foi eficaz. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, ele literalmente expiou todos os nossos pecados. Então hoje nós andamos em novidade de vida. Hoje andamos pela fé, crendo na palavra de Deus. O Espírito Santo testifica o nosso coração, nos constrange a se arrepender dos nossos pecados, de deixar os nossos pecados para vivermos para Deus. E isso é muito importante para que nós venhamos entender que nós literalmente somos salvos. E quando nós falamos de salvação, não é que Deus vai nos libertar apenas do pecado, da questão da injustiça desse mundo, mas quando Deus trata sobre salvação, Deus está falando para você, você não irá participar da ira de Deus. É isso que o texto sagrado quer dizer, é isso que Paulo nos ensina. Então a salvação é isso, é estar isento de participar da ira de Deus sobre a face da terra. E por isso esta palavra serve para nós como uma demonstração, chamando a nossa atenção a importância para entender o que é ser salvo. Não é ser salvo na questão do pecado. A tratativa do pecado já foi resolvida na cruz do Calvário. Foi através da fé que Cristo Jesus dá para nós através da sua palavra. Porém, a ira de Deus ela vai se manifestar, mas não a igreja de Cristo, porque ela foi justificada através da fé em Cristo Jesus, pela obra que Cristo fez ali na cruz do Calvário, e o qual o Espírito Santo o ressuscitou ao terceiro dia e hoje habita à destra do Pai, e logo estaremos em breve junto com Ele. Amém? Que Deus possa te abençoar. Vamos orar e agradecer a Deus. Pai, nós te agradecemos por esta palavra, por entender aquilo que o Teu Espírito tem nos ensinado, mostrando a respeito do tratado da salvação e da justificação. Hoje podemos entender que a salvação é a isenção de participar da ira de Deus, o qual irá se manifestar do céu sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que tentaram sufocar a verdade pela injustiça humana. Mas diante disso nós sabemos que para a ira de Deus há uma solução, é a graça de Deus, é a misericórdia de Deus, é o Evangelho, a boa notícia, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Por isso, Senhor, que se manifestem na vida de cada um dos nossos irmãos, que possam entender que a salvação é, na verdade, a isenção de participar da ira de Deus. Que nós possamos entender que o sacrifício de Cristo foi suficiente para o perdão dos nossos pecados. E nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque Cristo Jesus, literalmente, expiou os nossos pecados de forma eficaz, ao qual o pecado não tem mais poder sobre nós. Por isso te louvamos e te agradecemos. E te agradecemos pela tua palavra, pois ela possa testificar em nosso coração e fortalecer a nossa fé a cada dia. É o que nós te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos e todos digam amém. Um ótimo dia, fica na paz.